uma tribo indígena lá no Xingu. Certo ou não? Ela não tem máquina, ela não tem conta bancária, mas se chegar a internet ali, meu amigo, olha lá. Eu que sou autoridade, sei lá, governamental, posso mandar para os caras, eles podem ir lá dizer, olha, estamos tendo aqui uma gripe que está matando pessoas. Ou seja, a gente está saindo da ficção e entrando na realidade. O mundo vai se globalizar totalmente da comunicação com essa iniciativa do Elon Musk, sem dúvida alguma. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação: Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo. NE Podcast. E olha só, bem-vindos aqui a mais um episódio do NE Podcast, Negócios e Empreendedores Históricos. E hoje a gente vai falar sobre um empreendedor, Elon Musk. Heródoto, o pessoal fala que quanto mais dinheiro você tem na conta bancária, mais dinheiro você chama, né? Olha, eu acho que sim, mas tem um limite. O limite é a vida, né? Então não adianta você ter muita coisa se você não tiver saúde, se você não puder viver. Mas eu acho que a primeira ligação que a gente tem que ver do Musk é o seguinte. Ele nos remete aos chamados capitães de indústria dos Estados Unidos do final do século XIX, começo do século XX. Por exemplo, Rockefeller. Né? Por exemplo, Henry Ford. Por exemplo, o Thomas Edison. São grandes capitães de indústria. Você imagina, por exemplo, o Thomas Edison no começo do século XX, com aquela história da lâmpada que não queimava, incandescente, da radiola, do gravador, de elevador, coisas inacreditáveis. Pois é, o Musk é tudo isso transportado para o século XXI. Claro que dentro de uma nova concepção econômica, dentro de uma nova relação capitalista, mas ele indiscutivelmente é um capitão de indústria do século XXI. Não vamos confundir ele com o homem do iPhone. Steve Jobs. Não vamos confundir, porque o Steve Jobs não era um capitão de indústria. Ele era um grande empreendedor também, mas não na área financeira, econômica, etc. E o Musk, ele é tudo. Ele é bom de marketing, ele é bom de venda, ele é bom de empreendimento e ele é bom de enxergar a realidade que nós estamos vivendo no século XXI, porque alguns dos seus empreendimentos parecem até coisas impossíveis de serem realizadas. E não é à toa que esse homem virou o homem mais rico do mundo, pelo menos na data de hoje, até a data de hoje que a gente está gravando esse episódio. Heródoto, $1 trilhão. $1 trilhão. Olha, 1 bilhão são 1.000 milhões. Nossa. 1 trilhão são 1.000 bilhões, Heródoto. São muitos zeros. 1.000 bilhões de dólares. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Eu acho que só o PIB dos Estados Unidos é capaz de abarcar uma coisa como essa. É uma coisa muito maluca. Agora, eu estava vendo assim que ele, desde criança, tem um sonho para ir para Marte. E ele gosta muito de ficção científica e tudo mais. E aí não foi à toa que ele fundou o SpaceX. Né? Claro que antes de chegar no SpaceX, ele também é fundador daquela marca PayPal, né? Que a gente conhece também, uma das marcas aí que alavancou o nome dele. E o SpaceX é uma empresa de foguetes, Heródoto. Que talvez até o momento... hoje a gente já tem mais de uma empresa, a SpaceX não é a única. O Jeff Bezos também tem uma, aquele cara da Virgin e tudo mais, né? Mas era uma coisa inimaginável você ter isso, porque lançar foguete, produzir foguete sempre foi muito custoso, muito caro, e sempre você investe dinheiro, mas você não tem lucro até então com isso, né? Igual a NASA, como a NASA não lucra, né, com os lançamentos deles e tudo mais. Mas, e aí entra um ponto importante, que a gente fala sobre a questão de concorrência. Um lançamento de um foguete, né, quando o Elon Musk começou, custava $400 milhões. Conforme ele foi desenvolvendo, evoluindo e tudo mais, hoje está em torno de 90 ou 60 milhões de dólares um lançamento. Olha o quanto que não diminuiu, Heródoto. Por quê? Concorrência, desenvolvimento, começa a pensar as coisas como que elas podem ser trabalhadas e modificadas, né? Antes um foguete, por exemplo, você vai lançar um foguete, aquela parte que lança, que tem o combustível, caía em algum lugar e aquilo estava inutilizada. Ele conseguiu criar um sistema para reaproveitar isso. Então ela vai, lança o foguete, mas essa mesma plataforma volta
no oceano, em uma plataforma que está no oceano, pousa, e isso é só encher de combustível de novo e reaproveitar. Olha que doideira. Sem dúvida. São progressos interessantíssimos. Mas veja o seguinte, vamos pensar um pouquinho no macro. O Musk, ele identificou 3 coisas importantes no desenvolvimento do capitalismo do século XXI. 1, comunicação. Na área da internet e dos seus desdobramentos. 2, na área da sustentabilidade. A gente sabe que se a gente não conseguir diminuir o crescimento do aquecimento do planeta até 2030, nós estamos ferrados, para não falar outra coisa aqui. 2. 3, como você lembrou, no espaço. Por que razão? Porque o capitalismo é um sistema econômico cuja estabilidade ela é dinâmica. Né? Ele tem um equilíbrio instável. Imagine uma mandala. Lembra de uma mandala? Né? Vem lá da Índia. Uma mandala. Aquilo é um sistema. Se você mexe nesse pedacinho da mandala, você mexe no pedacinho todo. Que é um exemplo atual? Mexe no preço do petróleo. O que acontece? Mexe na mandala inteira. Então o capitalismo é isso. Ou seja, ele está num equilíbrio instável. Então só tem 2 coisas. Ou ele se expande ou ele se contrai. E como a internet, ele pode se expandir infinitamente. E pode se contrair também de uma maneira terrível. Então, sem expansão, não tem sistema capitalista. Agora, você, bom, desde que o capitalismo surgiu, isso foi lá no final da Idade Média, começo da moderna na Europa, o capitalismo passou por várias fases. O nascimento, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, o capitalismo tecnológico. E hoje nós estamos em qual? Capitalismo sideral. Ou seja, o espaço é o local para onde o capitalismo... Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, hein? O espaço sideral é a próxima, já é a próxima etapa da expansão do capitalismo. Então, a partir desse momento, se eu vou dizer, bom, então, tudo bem, o espaço é... O exemplo que você deu, a NASA é uma empresa estatal. A Rússia é empresa estatal. Aquela empresa europeia é estatal. De repente entra o quê? A empresa privada, mais de uma, como você citou agora há pouco. A NASA não está lançando mais coisa nenhuma. Passou para a iniciativa privada. Ajuda. Subsidia. Mas o que acontece? Na mentalidade do capitalismo, o Estado entra até que uma empresa privada seja capaz de assumi-la. Essa é a mentalidade do capitalismo. Então, como o capitalismo está expandindo para o espaço, não é? E já há condições técnicas e tudo mais, a NASA simplesmente, depois daqueles aviãozinhos chamados de Shuttle, ela não lançou mais nada. Ela estava pagando para os russos botar os astronautas americanos lá na estação espacial, ou pagaria para uma empresa americana fazer a mesma coisa. Aí é que entrou o Musk com essa sua visão de futuro, né? E parece ficção científica, mas não é. Por que razão? Porque hoje o mundo está, não só os Estados Unidos, mas a China, a Índia, a Rússia, os Emirados Árabes, olha só, estão já mapeando onde é que você vai desenvolver atividade econômica no espaço. E o nosso próximo alvo é, indiscutivelmente, o planeta Marte. Que parecia ficção científica, a gente já viu um monte de filme a respeito disso, mas agora é fato. Ou seja, nós vamos usar a Lua, porque a gravidade é muito menor, como ponto de partida, e dali nós vamos partir para outros lados. É isso mesmo. Então, está dentro desse contexto, para a gente entender bem, que não é só a iniciativa do cara. É uma grande transformação do sistema capitalista do mundo. Não, e tem um podcast muito interessante que chama Ciência Sem Fim, que é apresentado pelo Sérgio Sacani. E ele fala muito sobre essa questão do espaço, né? Puxa, um monte de coisa bacana, né? E aí eu estava ouvindo um comentário dele sobre essa questão, né, dos foguetes e tudo mais, e quando a gente pega ali os Estados Unidos, a Europa e a Rússia, eles trabalham muito em colaboração com algum outro país, quando vai fazer algum lançamento ou para peças de reposição, para satélite, alguma coisa do tipo. E aí a gente traz um outro exemplo aqui, a China novamente. Sabia que a China está totalmente independente nesse setor, Heródoto? Sim. Ela, inclusive, tem uma estação espacial só dela.
Olha só que doideira. Agora não vamos esquecer o seguinte, a China tem um regime político diferente dos demais. Tá? E outra coisa, não vamos esquecer os investimentos comerciais, onde está o Elon Musk, dos militares. Então, satélite militar, foguete militar, estação militar, isso não tem, isso aí não é aberto não. Porque tem segredos militares das grandes potências mundiais. Então, uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é eu ter equipamento para dizer, olha, não mexe comigo porque eu estou armado. E olha, você comentou da comunicação também, até a data desse episódio aqui que a gente está gravando, o Elon Musk está tentando comprar o Twitter, Heródoto. Pois é, mas faz bem parte desse perfil dele. Agora, interessante é o seguinte, faz tempo que não aparece um capitão de indústria envolvido com a marca e envolvido com o produto. Por exemplo, no começo do século XX, você falava carro, o cara falava Ford. É diferente de falar GM. GM não tinha nome. Quem era o CEO, o chefão da GM? Eu não sei lá. Mas se você dizia, por exemplo, petróleo, Rockefeller. Ela falava aço, Jay Gould. Esses caras foram chamados naquela época de barões ladrões. Eu não sei, não fui eu que pus esse nome, hein? São os historiadores americanos. Mas eu digo, faz tempo que você não identifica. Agora, o Musk está identificado com as atividades que ele faz. Então, você falou da empresa espacial, está identificado com ele. Carro elétrico, você lembra do Tesla? Isso, esqueci até de mencionar o Tesla. Que não só é elétrico, mas autônomo, Heródoto. Carros exatamente. Autônomos. Vai ser bom para os barbeiros. E aí, nessa área da comunicação internética, porque ele tem também o sistema de satélites, certo? Que é colocar ao alcance do globo inteiro o Wi-Fi. Meu amigo, quando isso acontecer, imagina o que vai acontecer vai quebrar o paradigma. As empresas de internet vão quebrar todas. Vai quebrar tudo. Imagina ter a internet do Elon Musk, Starlink chama. Ele está autorizado, Heródoto, a lançar 42 mil satélites pelo globo. Meu amigo, aquele cabinho de fibra vai indo para... Já morreu. Acabou. É que quando você mata um determinado produto, ele não morre imediatamente, ele começa a sangrar. Vou dar um exemplo que o seu pai, o Juscelino, conhece bem. Você lembra do relógio de corda, não lembra? Oxe, da onde vinha aquilo? Da Suíça, não é? Suíça, os melhores. Você comprava o relógio, estava escrito Swiss Made. Olha, o relógio daqui é suíço. Muito bem. O dia que um japonês pegou a bateriazinha e colocou no relógio, no Orient, ele matou a indústria. Só que ela foi sangrando e hoje você... Não é de uma vez, né? Hoje você não tem relógio de corda, a não ser que você tenha um Patek Philippe. Mas peraí, Patek Philippe? Rolex. Um Tissot. Patek Philippe é muito caro. Vale uns 70 mil, 80 mil reais. Aí é pesado. Agora, Heródoto, coisas importantes aí sobre essa questão da internet, né? Que essa questão do cabo realmente importante. Agora, a ideia dele, a priori, é levar a internet para onde não se tem internet. Então, ali no meio do mato, não sei aonde, não sei o quê. E aí, tem um desafio que é interessante, falando sobre indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? São as máquinas ligadas na internet, coletando informação, e com essa informação, a própria máquina vai começar a dizer onde que ela pode produzir mais, onde está tendo mais defeito e essas coisas todas. E um desafio da indústria 4.0 é acesso à internet. Por quê? Você pega uma grande indústria, às vezes no meio do nada ali, né, onde você tem espaço para ter indústria, não chega a internet. Concordo. Ou na velocidade que você precisaria. Agora, vou pegar outro ponto. Uma tribo indígena lá no Xingu. Certo ou não? Ela não tem máquina, ela não tem conta bancária, mas se chegar a internet ali, meu amigo, eu que sou autoridade, sei lá, governamental, posso mandar para os caras, eles podem de lá dizer, olha, estamos tendo aqui uma gripe que está matando pessoas. Ou seja, a gente está saindo da ficção e entrando na realidade. O mundo vai se globalizar totalmente da comunicação com essa iniciativa do Elon Musk, sem dúvida alguma. E isso, na minha opinião, vai ser bom para a democracia. Tem que fiscalizar, logicamente. Mas vai ser bom para a democracia, porque aí não vai dar para esconder mais nada de ninguém. Não é? Aí afunda o navio lá, um diz que jogou míssil, o outro diz que não, que foi um problema técnico que fez o navio afundar lá no Mar Negro. Tá? Mas a gente vai saber. E há mais um detalhe, hein? Eu estou falando da Guerra da Crimeia. Hoje, algumas fotos da guerra
são tiradas por satélites particulares. Aquele cara de Mariupol, que tinha lá o teatro, que foi bombardeado e matou centenas de pessoas, a foto era de uma empresa privada. Olha só. E aí tem uma coisa interessante, Heródoto, que às vezes o pessoal... a gente tá falando aqui do homem mais rico do planeta hoje, né? E às vezes as pessoas se questionam, se perguntam se é moral ou não é moral, né? Uma pessoa ser tão rica assim, né? E aí, uma das coisas que aconteceu, eu não tô falando se tá certo ou se tá errado, tô falando o que aconteceu. A ONU, né, falou que com 6 bilhões de dólares conseguiria acabar com a fome na África. Sem dúvida, mas isso é vendido há muito tempo. Muito tempo. O Elon Musk, por sua vez, falou assim, me mostra a conta que eu coloco os 6 bilhões de dólares. Só uma pergunta. Qual é o país do mundo que tem mais bilionário? Vamos deixar o Musk de fora. A China. Mas a China não é um país comunista? Pero no mucho. Da porta para dentro. Já foi. Ela não é. Na superestrutura política, ela é comunista. Mas na infraestrutura... Ela é capitalista. Tanto que tem o maior número de bilionários do mundo está na China. Né? Dá para acabar com a fome? Dá. Eu me lembro desses cálculos feitos pela ONU já há muito tempo, que com uma pequena parte do que você gasta com armas, você acabava com a fome do mundo. Agora depende do ser humano. É isso aí. Só que eu acho, até onde eu sei, o Elon Musk está esperando essa conta da onde chegar. Ótimo. E até tomara agora, que venha a conta e tomara que ele tope isso aí. Vai ser muito bom para a humanidade e não para ninguém separadamente. E olha, como a gente falou de comunicação aqui no nosso curso, tem os cursos aí do Heródoto Barbeiro, que eu também tenho participação ali, falando sobre Media Training para o mundo corporativo, comunicar para chegar lá, YouTube Power Up, como sair bem numa entrevista de mídia. Porque, Heródoto, comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Nós estamos vivendo no mundo da comunicação. E nós queremos dar para você algumas ferramentas para que você possa conhecer melhor o mundo em que, quer você queira, quer você não queira, você tem que participar. E falando em ficção ainda, né? Tinha um seriado que passava na televisão, ainda tem os mais modernos, o Jornada nas Estrelas, onde na abertura do programa eles falavam: o espaço, a última fronteira. Chegamos na última fronteira, né, Heródoto? Exatamente. Se é que não há mais de um universo, hein? Pois é. É isso aí, olha, espero que você tenha gostado desse episódio. Tô deixando os links aqui dos cursos na descrição. Não esquece aí também de deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Manda uma mensagem aqui pro nosso WhatsApp, deixando o seu comentário, o que você achou, o que faltou a gente falar para complementar aqui o nosso conteúdo. Certo, Heródoto? Certíssimo. Manda aí, gente. Um grande abraço. Valeu, até a próxima. NEP Podcast.